Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline, do canal Mate. E na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com o cálculo de seno e cosseno dos arcos notáveis. Na, em uma aula anterior, eu acabei falando sobre a simetria dos arcos. Então, a gente vai usar essa simetria dos arcos para calcular o seno e cosseno de alguns arcos notáveis. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, nosso primeiro exemplo é, usando a tabela dos arcos notáveis, a gente tem que calcular seno e cosseno de 150 graus. Mas para isso, primeiro a gente tem que relembrar quem é essa tabela. Então, eu vou abrir aqui, colocar um círculo trigonométrico depois. E primeiro a gente vai colocar a tabela aqui, que a gente fez nas aulas anteriores também. Então, aqui a gente tem 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses são, para quem não se lembra, esses são os arcos notáveis. E a gente calculou o seno dele e o cosseno lá em. Acho que quando a gente viu trigonometria no triângulo retângulo. E aqui é o seno e o cosseno. Por enquanto, a gente só está usando seno e cosseno. Aqui, seno de 30 graus, a gente chegou lá que era. Vou mudar de cor aqui. Meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, a gente chegou que era raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Isso daqui a gente tem que saber, certo? De cor e salteado. Agora, 150 graus, ele está no segundo quadrante. Então, vamos voltar ao nosso exemplo aqui. 150 graus está no segundo quadrante. Então, vamos ver aqui. Segundo quadrante. Mais ou menos aqui. Certo? Então, aqui a gente tem que 180, certo? Então, o ângulo do segundo quadrante, quando a gente vai achar a família do simétrico dele, basta eu pegar, a gente viu anteriormente, que é 180 graus menos o ângulo. Aqui vai dar 30 graus. Então, isso daqui, ó, esse ângulo aqui é 30 graus. E aqui, os parentes, ó, eu falo parente, né? Então, o 150 graus é da família do 30 graus. Só relembrando, 30 graus em radiano é π sobre 6 e 150 é 5 π sobre 6, certo? Então, é da família do 30 graus. Então, vamos lá. Olha, então, seno de 150 graus e cosseno de 150 graus é o mesmo valor, ó, observa. Ó, seno de 150 graus vai dar exatamente esse tamanho aqui, ó.
certo? O valor de x dele é, perdão, o valor de y para os dois é iguais. E o valor de x? O valor de x, para esses casos, o valor de x para esse ponto aqui, a gente tem que é essa parte em rosa aqui, né? E para esse outro ponto aqui, é essa parte em rosa. O que que acontece? Como eles são ângulos simétricos, eles são simétricos, o valor de x dos dois é oposto, certo? É o mesmo tamanho, só que oposto. Então, desta forma, a gente tem que, olha, quando os árcos notáveis são simétricos, ou seja, da mesma família, eles têm o mesmo valor de seno e de cosseno. O que vai diferenciar é o sinal. Então, vamos lá. Eu quero seno de 150. Seno de 150 graus é o mesmo seno de 30 graus. E como 150 graus está no segundo quadrante, é positivo. A gente observa que aqui está na parte positiva. Então, é meio. Cosseno de 150 graus. Olha, ele é simétrico a 30 graus. Então, ele é o mesmo valor de x, só que com o sinal oposto, porque ele está no segundo quadrante. Então, vai ficar negativo. Então, cosseno de 150 graus é cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, só que com o sinal negativo. Certo? Então, esses são os valores de seno e cosseno de 150 graus. Agora, e se fosse aqui? Cosseno, seno e cosseno de 240. Então, pegando a tabelinha, né, que a gente usou anteriormente, 240, vamos ver de família de quem que ele é. Ele é simétrico a quem? Então, vamos lá. 240 está no terceiro quadrante. Então, tá mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? 240 graus. Para descobrir os do terceiro quadrante, a gente pegava 180 mais esse ângulo aqui, ó. Só que esse ângulo é quem eu quero descobrir o simétrico. Então, ao contrário, basta eu pegar 240 menos 180. 240 menos 180 dá quantos? 60 graus. É isso? Então, 240 é simétrico a 60 graus. Vamos fazer aqui 60 graus. Nossa. Eu vou só... Não ficou muito correto aqui o tamanho, não. 60 graus. Vou refazer isso daqui. Vou pegar uma borracha aqui e fazer esse ângulo aqui. 240 graus vai ficar mais embaixo aqui. Opa. Com a borracha, né? Isso aqui é o quê? Isso. Aqui é 240 graus. Então, ele é simétrico a 60 graus. Então, se ele é simétrico a 60 graus, aqui, 60 graus. O valor
do seno e do cosseno são iguais. O que vai mudar de um para o outro? Ó? Então, aqui vai estar o tamanho do cosseno, né? E aqui o tamanho do seno. O que vai mudar de um para o outro, como eu estava dizendo, deixa eu só consertar aqui um pouquinho. Isso. Botou demais. É o sinal que muda de um para o outro. Então, se ele é da família dos 60, então ele vai ter o mesmo valor de seno e cosseno, só vai mudar o sinal. Aqui eu vou pôr rosa de novo, que eu tinha apagado. Então, o valor de x é o mesmo, só que, ó, é o mesmo tamanho, só que eles são opostos. E o valor de x é o mesmo, só que são opostos. Então, o que acontece? O valor de x aqui, ó, é o mesmo. Então, só que com sinal contrário. Por quê? 240 está no terceiro quadrante. E o valor de y é o mesmo, só que com sinal contrário, porque está no terceiro quadrante, que é negativo. Dessa forma, a gente chega aqui. Seno de 240 é igual a menos seno de 60, que dá menos raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 240 graus é o mesmo cosseno de 60, só que com sinal negativo. Então, menos cosseno de 60, que é menos meio. Certinho? Aí, a gente vai para o nosso próximo exemplo, próxima situação, que é parecida com essa. A gente vai calcular, usando a tabela dos arcos notáveis, seno de 330 graus e cosseno de 330 graus. Primeiramente, onde que fica 330 graus? 330 graus fica no quarto quadrante. Correto? Então, aqui fica 330 graus. Aí, o último aqui é 360 graus. Então, para me descobrir o ângulo notável aqui, é dado por... O ângulo que ele é simétrico é dado por esse daqui. Então, basta pegar 360 menos 330, que dá 30 graus. Então, ele é da família do 30 graus. Então, o que acontece? Ele vai ter o mesmo, ele está no quarto quadrante. E ele vai ter o mesmo seno e cosseno de 30 graus, só que o que pode mudar é o sinal. Então, observando aqui, ó, como o cosseno é o valor de x, o cosseno dos dois vão ser iguais. Tá vendo? E o seno vai ser o oposto. Ó, fazendo as projeções aqui, ó. Vai ser o mesmo tamanho, só que oposto.
E se a gente for trabalhar com sinal, como os dois são simétricos, então é o valor de seno e cosseno de 30, só que olhando no quarto quadrante, certo? Então, dessa forma, a gente tem que seno de 330 graus é igual ao seno de 30, só que com sinal negativo. Então, vai ficar menos meio. E cosseno de 330 graus é igual a cosseno de 30 graus, porque está no quarto quadrante e vai ter o mesmo sinal, certo? Então, essa foi a aula sobre como calcular seno e cosseno de arcos simétricos aos arcos notáveis. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, ou alguma dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de inscrever no canal. Até a próxima!